É um erro muito comum das pessoas acreditarem que o financeiro é responsabilidade do contador. Não é. Primeiro de tudo, o financeiro é responsabilidade de uma única pessoa, do proprietário. Acabou. Como assim, Barreto? Eu tenho meu financeiro lá, eu tenho 2 funcionários de financeiros. Eles são responsáveis pela execução até pela análise, mas o responsável pelo financeiro é você. Mais um erro muito comum de o empresário terceirizar o financeiro inteiro. Inclusive, isso é muito bom para a consultoria, porque tem muitas consultorias que fazem esse trabalho que o empresário simplesmente delarga. Lembra de ontem que a gente falou de delegar e delargar, né? Dessa semana? Ele delarga e aí o consultor, como um goleiro, como uma espécie de anjo da guarda, ele fica ali trazendo informações sobre o financeiro para o empresário. Então, cara, não é bem assim não. Você precisa ser responsável pelo seu financeiro. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao GPP número 75. O tema de hoje é: já tenho contador, preciso fazer a gestão financeira? Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter o total controle da sua empresa familiar, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. E como eu falei, o episódio de hoje é: já tenho contador, preciso mesmo fazer a gestão financeira? Ele vai falar um pouquinho sobre a primeira promessa, né, que é controle total da sua empresa, onde a gente fala sobre fluxo de caixa, sobre ter o controle dos seus números. E vocês vão entender algumas coisas, o que o contador deveria, o que o contador não deveria fazer, e quais são as responsabilidades de cada um, né? Então vamos lá. Para a gente entender um pouquinho o que o contador tem que fazer. O contador ele é responsável por certificar o cumprimento das legislações. Então ele é responsável pela tua parte legal. Controlar a movimentação financeira, aí entra alguma coisa que a gente vai falar, verificando quanto arrecadou, gastou e lucrou. Ele também vai te ajudar na parte burocrática, como abertura e fechamento da empresa, trocar alguma coisa relacionada ao seu CNPJ, colocar os CNAES, que são os códigos de atuação da tua empresa. Ele é responsável pelo departamento pessoal da tua empresa, né? Ele te ajuda ali com admissão, demissão de colaboradores. E um dos conceitos mais importantes de um contador, no meu ponto de vista, é a parte fiscal. A parte fiscal, verificar se está tudo certo, se você está pagando os impostos direitinho, pagando as guias direitinho, esses são os pontos. E aqui fala, né? Ele é responsável por certificar o cumprimento das legislações e controlar a movimentação financeira. E aí, nesse momento, muita gente fala: bom, então o meu financeiro é com o meu contador. Não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Primeiro, porque, em via de regra, o contador ele trabalha no regime de competência. E o que é esse palavrão, regime de competência? Existe o regime de competência e o regime de caixa no financeiro. Regime de competência é quando você vendeu. Comprei uma moto esses dias aí e o cara pegou, fez em 12 vezes no cartão, mas ele emitiu uma nota fiscal. Na hora que ele emitiu a nota fiscal, ele vendeu a moto. Tá ali. Emissão da nota fiscal, me entregou a nota fiscal e falou: parabéns, a moto é sua. Ele vendeu. Vamos dizer que a moto custou 24 mil reais. Então, ele pegou e me entregou uma nota, vendeu 24 mil reais. Se o contador dele trabalhar como regime de competência, o contador vai lançar lá: vendeu 24 mil reais. Regime de competência, tá certo. E ele também vai lançar tudo que ele comprou. Vamos dizer que ele pegou e fez uma obra na loja de moto deles e fechou com o cara ali, o cara entregou uma nota para ele de 10 mil reais da obra. Ele pegou essa nota, ele comprou esse serviço, o contador dele no regime de competência vai lançar lá 10 mil reais. Então ele vendeu 24 mil reais, uma nota para o Barreto, e 10 mil reais ele pagou, não, ele comprou do serviço do pedreiro lá. Beleza. Aí que muita gente fica com aquela dúvida, né? Pô, eu vendi bem esse ano, esse mês, cadê o dinheiro? Pois bem, o dinheiro
Está no regime de caixa. O que é o regime de caixa? Se o regime de competência você tem ali o que eu vendi e o que eu paguei, e o regime de caixa é o que eu recebi. Lembra da moto? A moto eu comprei em 12 vezes de R$2.000, por exemplo. E aí o que acontece? Eu vendi 24 mil, mas eu só recebi 2.000. Regime de competência é totalmente diferente. Então vai estar lá, regime de competência, 24 mil de receita, de venda. No regime de caixa vai estar 2.000, que foi o que eu recebi. E esse rapaz da obra, ele me emitiu uma nota de 10 mil, mas ele vai receber 1.000 por mês. Então eu também tenho lá pagamento 10 mil, só que eu só paguei de verdade no fato 1.000. Eu comprei 10 mil, mas eu paguei de fato 1.000. E aí essas divergências no financeiro ficam complexas de você entender. Então a maioria dos contadores, tem alguns contadores que trabalham em regime de caixa. Um dia desses mesmo, o meu contador, o Alessandro da NoGap, eu pedi para ele atender um cliente meu que precisava ir para regime de caixa urgente. Mas na maioria das vezes a gente trabalha o regime de competência na contabilidade e aí você não vai conseguir organizar seu financeiro. Então já começa por aí as nossas dificuldades em organizar o financeiro. E é um erro muito comum das pessoas acreditarem que o financeiro é responsabilidade do contador. Não é. Primeiro de tudo, o financeiro é responsabilidade de uma única pessoa, do proprietário. Acabou. Como assim, Barreto? Eu tenho meu financeiro lá, eu tenho 2 funcionários de financeiros. Eles são responsáveis pela execução até pela análise, mas o responsável pelo financeiro é você. Mais um erro muito comum de o empresário terceirizar o financeiro inteiro. Inclusive isso é muito bom para a consultoria, porque tem muitas consultorias que fazem esse trabalho que o empresário simplesmente delarga. Lembra de ontem que a gente falou de delegar e delargar, né? Dessa semana? Ele delarga e aí o consultor, como um goleiro, como uma espécie de anjo da guarda, ele fica ali trazendo informações sobre o financeiro para o empresário. Então, cara, não é bem assim não. Você precisa ser responsável pelo teu financeiro. Agora, você precisa ter um bom contador. Isso daí eu não abro mão. Você tem que ter um ótimo contador para te ajudar na parte fiscal, legal, departamento fiscal e até uma parte de financeiro. Hoje em dia tem muito contador abrindo o que a gente chama de BPO financeiro, tá? BPO ele vem de inglês de Business Process Outsourcing, que é terceirização dos processos de negócio. Então BPO financeiro é terceirização dos processos de negócio financeiros. Então é uma nova modalidade aí, não tem muito tempo no mercado assim forte aqui no Brasil, há uns 2, 3 anos mais ou menos, e é algo interessante para você fazer, mas aí você vai contratar um outro serviço do contador, que é a terceirização do financeiro. E já é bacana, já te ajuda pra caramba, mas não é o contador, é a terceirização do financeiro. E mesmo se você tiver um BPO, você precisa entender o que acontece. Não adianta você falar, puta, eu tenho um BPO, então simplesmente vou passar para ele toda a responsabilidade e não vou olhar. Você é o responsável pela tua empresa. Outro ponto muito importante, tá? Consultor, contador e advogado, a MGP, né, Metodologia de Gestão Pragmática, não abre mão de ser uma pessoa acessível. Você tem o telefone do teu contador? Tu precisa ligar para ele agora, tu liga. Eu falo com alguém lá. Não, cara, tu fala com a pessoa que vai te ajudar. Teu advogado e teu consultor. Você precisa que seja uma pessoa acessível, uma pessoa realmente tua parceira, de confiança e que esteja disposto a te ajudar. Tá? Então, é importante isso. Cuidado com quando você está pagando, por exemplo, esses caras, tá? Por quê? Porque esses caras eles são responsáveis diretamente no sucesso ou insucesso do seu negócio. Se você estiver pagando muito barato, assim, fora da tabela do mercado gigantesco, toma cuidado que você pode ter problemas sérios, principalmente com o contador. Às vezes tem empresas aí que estão faturando 50, 100, 200 mil reais e eu pergunto, quanto é que você paga no seu contador? Eu pago 420, ele só vem aqui, pega os documentos. Cara, esse cara não está fazendo o trabalho dele de contabilidade. A não ser que você tenha
alguma parceria com ele diferenciada, mas se for tabela, negociação, esse cara não está fazendo o trabalho dele. É a mesma coisa que você pegar uma moça da limpeza, uma diarista e perguntar para ela, quanto é que é o seu dia? Ela vai falar, meu dia é R$150. Você fala, cara, eu posso te pagar 80, você aceita? Se ela aceitar, meu amigo, você pode ter certeza de uma coisa. Aquela sujeira atrás do sofá, para ela puxar aquele sofá e acabar com o nervo ciático dela, tá ligado? Ela não vai puxar o sofá. Ela vai deixar pelo 70 mão. Aquela crosta de gordura no lustre da cozinha vai ficar pelo 70 mão. A verdade é essa. Então, eu tenho muito cuidado quando eu vou pedir descontos em serviço. Na verdade, eu sou um cara educador financeiro, eu adoro pedir desconto, mas eu tenho muito respeito pelas pessoas, pelo trabalho das pessoas. Então, eu não sou aquele cara que chuta na canela, eu sou aquele cara que vou na manha, vejo realmente aonde a gente pode chegar num ganha-ganha. Mas em serviço é ainda mais complexo. Porque uma coisa é você pedir desconto de uma garrafa, que você sabe o que é o produto. Então você pede um desconto e você recebe o produto, garrafa, seja pelo preço cheio ou pelo preço com desconto. Agora, quando você está trabalhando o produto serviço, e pode-se falar assim, tá pessoal, produto serviço, tem muita gente que confunde, é produto serviço. Não, produto é um guarda-chuva onde entra bens, que é o produto físico, e serviço. Serviço também é um produto. Bom, o que acontece? Quando você vem e pede um desconto no serviço, na maioria das vezes esse desconto está atrelado a uma diminuição do serviço, tá? Eu estou falando isso porque eu sou como consultor. Quando eu coloco um valor e a pessoa fala, pô, Barreto, esse valor não dá, eu já abaixo a faixa de serviço. Eu não dou desconto pelo mesmo serviço. Até porque a gente vai ter um problema, né? Imagina só dois empresários que trabalham comigo se encontrarem e falarem, e aí, pô, o Barreto tá fazendo um trabalho bem legal, para mim também, mas eu tô pagando tanto e você tanto. Não, existem faixas de serviço para a gente conseguir atuar bem nesse sentido. Então aí você consegue fazer um trabalho bacana. Então, procura um consultor bacana, procura um consultor que está te ajudando bastante. Faz pouco tempo agora, tem uma empresa que ela atende grandes empresas. Ela atende aí multinacionais. Não sei se você já atendeu ou trabalhou numa multinacional, mas é uma coisa um pouco diferente, né? Você vende o serviço, você entrega a nota fiscal. A nota fiscal, ela vai ficar a nota fiscal vai chegar lá para a empresa multinacional, a empresa vai fazer os trâmites e às vezes leva 30, 60, até 90 dias para esses caras te pagarem com a nota fiscal em mãos. Se você trabalhar no regime de competência, esses caras vão, né? Você vai pagar o imposto daquela nota no mês seguinte. Então você emitiu a nota esse mês, no mês seguinte você vai pagar o imposto daquela nota porque você já faturou. Só que se você receber em 60, 90 dias, você não vai ter recebido ainda para pagar aquela nota. Então você vai ter botando dinheiro antes para o governo para depois receber. Pois bem, essa nota que eu estou falando para vocês era de R$1 milhão. Oi! Imagina só R$1 milhão com imposto de, vamos balizar aqui, a 15%. 150 pau que a empresa tem que colocar antes de receber o dinheiro. E aí, eu como consultor comecei a conversar, por que o teu contador não trabalha em regime de caixa? O contador desse time estava arrumando dificuldades para ir para regime de caixa, porque sim, é diferente o processo, de repente ele não está acostumado. Mas o que acontece? Olha o prejuízo que a empresa está tendo colocando 150 pau antes, numa taxa Selic desse tamanho. Inclusive ela está perdendo aí uns R$1.500 por mês enquanto não receber, no mínimo. Isso se ela tiver dinheiro em caixa, né? Ela trocou, inclusive pela NoGap, inclusive pela Alessandra, e vai trabalhar em regime de caixa e já não vai ter isso. Então o teu contador, ele tem que ser também um solucionador de problemas, mas não terceiriza a responsabilidade para ele, tá certo? Cara, financeiro tem muita oportunidade. Financeiro é animal. Se você fizer um financeiro bom, com poucos controles, simples, porém eficazes, eles vão mudar o rumo da tua empresa.
Cara, há pouco tempo atrás aqui, eu tô com um grande amigo, o Garcia Estética Automotiva, que ainda precisa melhorar um monte de coisa dentro da empresa dele, como toda empresa por aí, mas em coisa de um mês ele sabe aonde ele está sentado. Ele organizou o financeiro e falou, tá, eu entendi, a ponto de conseguir até vender parte de uma das empresas. Isso no trabalho de 2 meses. Mas não foi o contador dele que fez, foi ele que fez. O Wizard, a partir do momento que todas as escolas aqui da Baixada começaram a fazer o mesmo financeiro, ficou muito mais fácil até a nível de comparação. Você começa a comparar com uma empresa com menos alunos, às vezes é mais rentável do que uma com mais alunos. Como é que pode se entra mais? É aquela história que a gente sempre fala, né? A primeira linha, que é a receita, ela não é a mais importante, mas importante é a última. Você começa a fazer isso. Há muito tempo atrás eu fiz um trabalho para a Lisandra, minha amiga da The House, cara, onde o financeiro dela não tinha acesso ao extrato da conta corrente. E hoje o financeiro dela é a gerente geral com todos os números, onde ela entrega em uma folha de A4 todo o financeiro da The House. E o que é legal disso? Nenhuma dessas empresas que eu falei foi o contador que fez isso. E não estou desmerecendo os contadores aqui, pelos quais eu tenho muito respeito. É que esse não é o trabalho deles. Esse é o teu trabalho. Se você precisar até de repente de uma ajuda a mais, contrata um BPO financeiro, um terceiriza o financeiro. Mas essa responsabilidade é tua, empresário. Você pode contratar um consultor para te ajudar, você pode contratar uma terceirização financeira, mas no final a responsabilidade foi sua. O Garcia só conseguiu fazer isso a ponto quando ele colocou uma pessoa para montar isso. A Wizard, ela chamou toda... E, cara, levou mais de 6 meses pra gente organizar o financeiro da Wizard. The House, cara, existe uma cultura, né? De as pessoas, mas aí ele vai ver quanto entra no banco. Cara, se você fizer um bom recrutamento, uma boa recrutamento de seleção, você não vai ter esse problema. Você vai encontrar uma pessoa de confiança, comprometida, que vai cuidar do teu dinheiro melhor que você. Mas ele vai ver quanto entra, quanto sai do banco. Cara, se é um cara financeiro bom, ele sabe que isso daí se chama movimentação bancária, que esse dinheiro não é teu. Não se preocupa assim. Você não está tão rico assim. Fica tranquilo. Deixa uma pessoa te ajudar no financeiro, para ela te ajudar, ela precisa saber os números. Então o financeiro não é difícil. E você não deve terceirizar a responsabilidade do financeiro. Você deve terceirizar a execução do financeiro. E a execução do financeiro também não é responsabilidade do teu contador. Então você começa a organizar algumas coisas. Fica tranquilo, outras pessoas podem saber do teu financeiro, outras pessoas podem ter acesso ao teu extrato, você pode organizar isso. Você só tem que escolher boas pessoas. Você não tem que focar em esconder teu financeiro, você tem que focar em escolher pessoas técnicas boas e comprometidas contigo. A partir do momento que você fizer isso, beleza, aí você toca pau. Bom, e aí? Fala um jeito certo e um jeito errado de fazer isso. Primeiro de tudo, financeiro teu. Hoje estamos aí em 1º de dezembro de 2022 e ainda temos pessoas que anotam no papel. Então tem pessoas que anotam no papel, anotam no caderno todas essas dificuldades. Não dá para você anotar no papel, anotar no caderno. Pelo simples fato de se você anota no caderno, você faz seu fluxo de caixa no caderno, você tem uma lojinha pequena ali, tudo, você começa a anotar no caderno, galera, você não vai fazer nada com isso. Mas eu somo diariamente. Beleza, você soma diariamente. Você soma no final do mês? Você soma mês a mês? Somo. Você compara com outro mês? Você soma do ano para saber quanto é que foi? Você consegue ver quanto é que você tem de média de vendas nas segundas-feiras, nos domingos? Cara, é muito complexo você fazer isso na mão. Barreto, eu faço. Então tu tá perdendo um tempo enorme fazendo. Por quê? Porque uma planilha Excel fará isso para você de forma automática. Ainda mais um financeiro, um software financeiro. Então, para de anotar no papel. Para de anotar no papel. Barreto, mas eu adoro caderno. Anota no caderno, mas também faz no Excel ou faz num software. Você precisa fazer isso.
você precisa puxar e fazer isso. Não tem como fazer diferente nesse sentido. Então, começa a anotar num software ou Excel. Também anota por dia. Tem muita gente que começa a anotar por dia, que é um outro erro anotar por dia. A pessoa vai lá e coloca, hoje gastei isso, recebi isso. É o que a gente chama de fluxo vertical pela data. Você tem que fazer um fluxo horizontal, que é por plano de categoria. O que é isso? Você tem lá os planos de categoria. Galera, depois a gente vai colocar aqui um postzinho com o link do Indicador, que é o nosso software de gestão voltado para indicadores financeiros, tá? Acessa lá, primeira empresa é gratuita, então você coloca lá a tua empresa, vai trabalhando ele, você vai entender. Na hora que você for lançar as suas contas, tanto as receitas como as despesas, você vai perceber que é por plano de categoria. E aí você consegue anotar direitinho de uma forma bem legal. Então usa o sistema indicador ou um outro financeiro. Cara, tem financeiros bons aí, o OMI, o Conta Azul, o QuickBooks, são 3 aí bem bacanas, os quais a gente já trabalhou com todos eles. Mas se você precisar de um auxílio, de um gratuito, o Indicador, ele é um que funciona bem legal. Bom, despesas pessoais e profissionais eu nem preciso dizer, né? Despesas pessoais e profissionais, dividir isso, nem preciso dizer, porque a gente já tá meio que, já falamos bastante sobre isso, né? A gente já falamos bastante sobre dividir contas pessoais e profissionais. Agora, um erro muito comum que tem, não é nenhum erro, seria o correto, tá? É ser engessado. Cara, não, a parte pessoal tem que ser comigo, então tudo bem, eu vou me organizar para eu pagar minhas contas. E aí que o empresário se complica. Porque ele fala, não, então eu vou pagar minhas contas, beleza, deixa aqui. E ele tem tanta coisa para fazer que ele não consegue pagar as contas dele. Na MGP a gente fala, não tem problema o financeiro da tua empresa pagar as suas contas pessoais. Se a literatura me ouvir falando isso, vamos jogar uma pá de tomate agora. Tá maluco? O cara tem que ter um prolabore, ele recebe o prolabore dele, ele paga as contas dele, não interessa, pá. Tá, na prática é embaçado. Na prática ele tem um monte de coisa a fazer. O que custa o financeiro dele pagar um boletim da escola do filho dele? Pô, não custa nada. Mas na hora do financeiro lançar, vai lançar como prolabore ou retirada de lucro do empresário. Aquele boletim da escola do filho dele não vai aparecer como despesa da empresa, vai aparecer como prolabore ou retirada do empresário. E nesse momento, adivinha? Eu separo as contas. Puta, chegou lá, por algum motivo eu tive que pegar 500 reais do caixa. Peguei 500 reais do caixa, lança como retirada de prolabore e retirada de lucro. Não, mas eu não peguei esses 500 reais para mim, eu peguei esses 500 reais para comprar coisa para a empresa. Cadê a notinha, seu safado? Se tiver notinha, a gente coloca no lugar certo. Se não tiver notinha, irmão, é prolabore retirada tua e tá acabado. Então, dá para fazer a divisão entre profissional e pessoal hoje já. Não vai mudar muita coisa, só vai mudar a forma que você anota as coisas. E fica bacana, galera. E fica bacana, vai por mim. Então, você consegue fazer isso, você consegue sim entender que isso não é algo que o teu financeiro tem que fazer, tá? E como é que você faz isso? Você começa a ter um controle de gastos mais eficiente. De novo, tá? Eu acredito que 60% no mínimo não tá... Eu vou melhorar o que eu ia falar. Lógico que para você lucrar você tem que vender. Você tem que lucrar, você tem que vender. Mas quando você ganha esse jogo, quando você já está vendendo bem, um erro muito comum que as pessoas cometem é de, cara, que tem que vender mais, tem que vender mais, tem que vender mais. Começa a se preocupar com o seu ataque sem olhar a sua defesa. Não adianta você fazer 12 gols, você está tomando 13, irmão. Pô, eu tenho que fazer 15 gols então. Caraca, fazer 15 gols num jogo, você já está fazendo 12. Mas você está tomando 13? E se tu melhorar a tua defesa a ponto de não tomar mais 13 gols, tomar 10, você ganha o jogo.
Você tá fazendo 12, tomando 13. Aí no próximo jogo você fala, não, cara, eu não vou fazer 15 gols porque já tá engraçado fazer 12. Eu vou lá e vou trabalhar minha defesa. E aí eu começo a trabalhar minha defesa e tomo 10 gols, ganho o jogo por 2 gols. É isso que você tem que fazer. E eu te pergunto, o que o teu contador tem a ver com isso? Nada. O teu contador, ele pode até te ajudar, ele pode te dar algumas dicas, mas esse trabalho é teu. Se você tem o financeiro, você olha e aí você começa a pensar, cara, como é que eu vou controlar os gastos da minha empresa? Separa a conta física da jurídica, já falamos sobre isso. Galera, hoje em dia é tão fácil. Ah, mas eu tenho um cartão onde eu passo, quando eu vou no supermercado, já compro coisa para minha casa e já passo compra para empresa. Porra, amigo. 2 cartões. Passa 2 compras. Essa compra aqui vai ser nesse cartão e essa compra aqui é nesse cartão. Acabou. Ah, não, porque depois eu vou pegar a fatura e vou colocar isso é para mim, isso foi para Joana, isso aqui foi pro meu cachorro. Porra. 2 cartõezinhos. Pum, esse aqui da empresa, esse aqui meu. Passou no meu? Beleza. De novo, a literatura vai me matar. Mas, cara, esses 2 cartões podem ser até corporativos, mas aquele cartãozinho B, o teu financeiro sabe que é só para despesa pessoal tua. E ele vai lançar como prolabore ou retirada. Tá acabado. É isso daí. E, galera, olha que importante que eu tô falando. Eu falei prolabore, prolabore, prolabore. E isso é um controle interno financeiro da empresa, porque se você jogar esse prolabore para contabilidade, o prolabore ele reincide imposto. Então lá para contabilidade não vai ser assim que funciona. Ele tem responsabilidade fiscal e legal. Então você tem que se organizar nesse sentido, beleza? Então aí você primeiro separa as contas físicas da jurídica. Segundo, classifique as despesas da empresa, que foi aquilo que eu comentei com vocês. Ao invés de fazer um fluxo diário, vou corrigir isso porque o fluxo é diário, mas ao invés de fazer um fluxo vertical, que é, eu paguei isso, sem categorizar, você faz ao contrário. Abre o site do indicador, você vai entender perfeitamente o que eu quero dizer. Você vai colocar ali na categoria, no final do mês você sabe exatamente com o que você gastou. Classifique então as despesas da empresa, tá bom? Faz isso direitinho, monta um bom plano de contas e assim funciona. Fala, Bolt Premium, tô te esperando pro meu café, hein? Você falou que ia me dar um café na Marina, tô esperando até hoje. Defina processos, cara. Eu sempre falo desse livro aqui, Dobre Seus Lucros, de Bob Pfeiffer. Você precisa ler esse livro e você precisa definir processos para diminuir custos. Quarto, envolva toda a tua equipe. Deixa eu te falar uma coisa. Redução de gasto, né? Tem uma frasinha clichê que é muito legal, que é o seguinte: cortar gasto é que nem unha. Gasto é que nem unha. Você tem que cortar sempre, senão cresce. Então hoje você está enxutinho. Passa o tempo, os gastos crescem, você corta de novo e assim vai. Isso é uma responsabilidade de todos, mas nem todo mundo está preocupado com isso na tua empresa. É uma coisa lógica. Então por que não gamificar isso? Por que não fazer um jogo? Esses dias aí, eu já comentei até numa das lives, não, acho que foi em aula. Teve um colaborador aqui que me ajudou a reduzir o custo de um produto em R$500. Na verdade, a gente entrou com um processo, porque o cara cobrou errado, foi o colaborador que achou, foi ele que achou uma forma de eu reaver esse dinheiro e agora o processinho tá rolando, o processo interno dentro da empresa. Cara, eu não tinha visto que eu tinha pago R$500 a mais. Eu fiquei bravo no dia que eu soube que eu paguei R$500 a mais e deixei pra lá. Ele foi atrás e descobriu um canal interno pra resolver isso. E ele tá resolvendo isso. Cara, se esse dinheiro voltar, 250 dele. Pô, Barreto, mas não faz parte do trabalho dele? Primeiro, não faz, mas poderia até fazer, né? Só que, cara, a grande sacada não tá aí. A grande sacada tá que a partir do momento que eu ia ganhar R$500, beleza, mas agora eu ganho 250 e dou 250. Será que esse cara não vai estar mais motivado ainda para procurar resultados dentro da minha empresa? Então, envolva toda a tua equipe. 5. Estabeleça metas realistas. Olha a meta SMART aí de novo. Cara, o que você pode fazer para reduzir os custos? Quando você for colocar metas, não coloca só meta de venda, não coloca só meta de faturamento. Não estou dizendo para colocar, porque eu estou falando não só coloca, mas coloca meta de vendas, faturamento, ticket médio, pessoas atendidas, funil de vendas, o escambau, mas não só ali.
O que você pode reduzir custo? O que você pode organizar? Esses dias aí, o meu financeiro me mandou uma mensagem. Você percebeu que a tua conta de água dobrou? Da minha casa, tá? Meu financeiro da empresa percebeu que a minha conta de água de casa dobrou. Porra de um chuveiro que tava pingando. Uma gotinha por uma gotinha. Dobrou minha conta de água. Não percebi. Foi ele que percebeu. E nessa brincadeira aí eu vou reduzir em metade a conta de água, que não deveria ter dobrado, obviamente. 6. Fortaleça o capital de giro. Cara, é isso que muda o jogo. Uma empresa adulta para uma empresa criança. Capital de giro. Tu tem dinheiro para aguentar um perrengue. E não só perrengue, tu tem dinheiro para girar. Imagina só que você está comprando um fornecedor que está sem capital de giro. Você vira para ele e fala, desconto à vista é quanto? Ele fala, o quê? Eu preciso desse dinheiro, 15% de desconto. Vai lá e peito, ganhou 15% naquela hora. Galera, teve uma empresa, aluna MGP, que ela comprou R$1 milhão da Sangoban na época, com 15% de desconto. Ela ganhou 150 pau no dia, mas não parou por aí. Isso era 2 dias antes de virar a tabela da Sangoban. Então vamos lá, ela comprou por 1 milhão, ganhou 15% de desconto. 2 dias depois, a Sangoban virou a tabela para 1.100.000. Ela ganhou mais 10% aí. Ela segurou todo o estoque para vender só depois que a tabela da Sangoban tivesse virado. Então ela já aumentou em 25%. Brincando aí, ela ganhou R$250 mil em 2, 3 dias. Porque tem capital de giro. Se tem algo que você tem que fazer é fortalecer teu capital de giro. Deixar ele fortão. Ah, mas dinheiro na conta parada é bobeira. Não, você não está falando para deixar com o dinheiro parado na conta. Estou falando para você fazer fortalecer o capital de giro. Você precisa de liquidez, você precisa. Então, de repente, até investir, mas em algo com uma liquidez bacana. Construa uma reserva financeira. Qual a diferença do capital de giro para a reserva financeira? Capital de giro, ele está ali para girar, o próprio nome já diz. Reserva é caso aconteça algo de ruim ou de bom. Como assim, Barreto? Se acontecer uma pandemia, você tem dinheiro lá numa reserva financeira. Se acontecer algo bom como investir, você também tem dinheiro. Apareceu um negócio aí das Arábias para você investir, velho. E deixa a tecnologia ajudar a sua empresa. Tem um indicador aí, tem vários softwares e eles vão te ajudar pra caramba. Galera, eu demorei para ganhar dinheiro em escala. Eu comecei a empreender faz pouco tempo. Comecei a empreender com 38 anos, 39 anos e tudo. Até os 38 eu era assalariado, cara. Eu era assalariado. E sempre tive alguns salários interessantes. Sempre trabalhei em mais de uma empresa, né? Então sempre tinha múltiplas fontes de renda. Então vocês sabem que eu trabalhava no Sebrae, dava aula em 2, 3 universidades. Sempre fiz isso. Mas mesmo assim os ganhos eram limitados. Só que desde 2012 eu tenho meu controle financeiro. Desde 2012 eu faço o meu financeiro mesmo quando era apenas uma pessoa física. E fazer o meu controle financeiro me fez perceber aonde eu desperdiçava dinheiro. De novo, a gente não está aqui para ser sovina, a gente não está aqui para ser um cara horrível, pão duro. Não, a gente está aqui para lutar, combater o desperdício de dinheiro. E eu percebi que eu desperdiçava recursos e aí eu comecei a não desperdiçar mais. E mesmo não ganhando horrores, eu comecei a economizar. Estou falando 2012. Fazem 11 anos que eu faço isso. E aí, fazem 11 anos que eu comecei a minha reserva financeira. Tempo mais dinheiro dá um resultado bem bacana. Então, é isso que vocês têm que fazer. Não tem problema, começa hoje. Você não tem noção aonde você vai chegar daqui a 2 anos. Eu estou falando 2 anos se você começar hoje o teu financeiro, tanto pessoal como profissional. Eu tenho certeza absoluta que em 2 anos você é uma outra pessoa e tua empresa é uma outra empresa se você começar a controlar a risca o teu financeiro em 2 anos. Abençoado dia, pessoal. Muito obrigado. Estamos juntos. Então, começa a fazer isso hoje. Não acredita, tá? Que o teu contador é o responsável pelo teu financeiro. Ele não é.
ele tá ali para te ajudar, ele tá ali para participar com você. Se você tiver um bom contador como eu tenho, se você tiver um bom advogado como eu tenho, você tá montando o teu time aí de vingadores, mano. Pode vir o Thanos que não pega nada. Só que não é para tu ficar em casa e eles lutando lá. Tu tem que estar lá na frente, pá, o Homem de Ferro aqui, ó, tá ligado? É isso, pessoal. Muito obrigado pelo dia de hoje. A gente vai... Terça-feira que vem a gente tem aula de novo, quinta-feira que vem a gente tem aula de novo, e as aulas ficam gravadas aí para vocês, tá bom? Qualquer coisa, estamos juntos, chama a gente, um grande beijo e um ótimo dezembro. Lembra que é o último mês do ano, o que você tem que fazer? Duas coisas. Explodir o resultado do teu ano. Agora, se você estava numa maratona, agora chegou o sprint, não é isso? Pá, 11 meses ali, agora chegou a hora de tu enlouquecer correndo e planejar o ano que vem. Então você tem que fazer o sprint desse ano e já preparar a maratona para o ano que vem. Pô, Barreto, mas aí não é pesado? É pesado, mas para de pensar tanto em festa, velho. Tem gente que agora começa a ter festa quase todo dia, encher a cara quase todo dia. Para de pensar um pouquinho nisso e pense em resultado. Apavora. Um beijo, valeu, valeu, valeu.